Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Oitavo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Poder e Representações. Realização dias 19, 20 e 21 de maio de 2026. Bom dia a todos e todas. Aqui é o professor Luiz Carlos Bento. Eu sou professor de Teoria da História, Historiografia Brasileira e Ensino de História na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no campus de Três Lagoas. E hoje eu gostaria de apresentar essa comunicação intitulada de Teoria da História e Cultura Digital. Ela é uma sistematização inicial de um projeto de pós-doutoramento que eu estou desenvolvendo junto à Universidade de Brasília, sob orientação do professor Arthur Assis Alfaix, e ela encontra-se nas etapas iniciais de estruturação, tanto da perspectiva teórica quanto dos desdobramentos metodológicos, né? Então, esse título inicial, Teoria da História e Cultura Digital, parte de uma necessidade de compreender aquilo que a historiografia vem chamando de virada digital. Porque dentro desse ambiente da virada digital, tanto a historiografia quanto o ensino de história vem enfrentando desafios teóricos e metodológicos que são impostos pelas novas tecnologias de comunicação, de informação e comunicação, tanto para a compreensão quanto para a produção do pensamento histórico e também para a sua circulação. Nesse sentido, né, eu parto da premissa de que entender e compreender com profundidade e afinco esse universo da cultura digital e os seus códigos, linguagens, é fundamental para que a historiografia profissional seja capaz de entender a formação da cultura histórica e como que as linguagens da comunicação digital impactam a formação da consciência histórica e, consequentemente, o aprendizado histórico. E aí, nessa perspectiva, eu elenco isso como um desafio para os profissionais da história nessas primeiras décadas do século XXI. À guisa de introdução, né, o professor Elias Tomé Saliba, que é professor de Teoria da História na Universidade de São Paulo, ele identifica que nesse ambiente da virada digital, as novas gerações sofrem daquilo que ele chamou, entre aspas, de doença do curto prazo. O que seria a doença do curto prazo? A memória histórica ou o pensamento histórico na rede fica submetido a essa lógica da transitoriedade e de uma epifania em que nada que é sólido se sustenta no ar, para fazer referência a uma frase muito conhecida. E nessa perspectiva, tudo é muito rápido, tudo é muito transitório. Então, as memórias que são formadas e os pensamentos não estão embasados numa estrutura sólida de pensamento, gerando um déficit cognitivo e uma certa perda de memória que a gente teria que refletir e que compreender. Bom, eu concordo inicialmente com esse conceito, né, e a partir dessa reflexão, né, proposta por ele, eu entendo que é fundamental que os historiadores profissionais coloquem essa preocupação de compreensão do impacto das comunicações e da cultura digital na formação do pensamento histórico como sendo uma questão central para os historiadores no século XXI. E o que eu estou propondo é um diálogo interdisciplinar a partir da minha área, que é a teoria da história, né, dialogando com os autores que eu considero inicialmente mais relevantes, como o professor Jorn Ruse, o Michel de Certeau, Reinhard Koselleck e o Paul Riquet, com a psicologia social, sobretudo de autores como o Sam Winniburg e o Elliot Aronson, para compreender como as mídias digitais elas vão produzir sentidos, crenças e também produzir, reforçar e comunicar determinados perfis de identidades que impactam profundamente a compreensão histórica do mundo. A hipótese central, né, que orienta essa minha pesquisa, ainda é como uma hipótese provisória que estrutura o início da argumentação, é que o revisionismo histórico e aquilo que a gente chama de fake news funcionam como um mecanismo de dissonância cognitiva e de conformidade social
e que isso é explorado economicamente pelo capitalismo digital. Então, eu aproximo de dois conceitos do campo da psicologia social, dissonância cognitiva e conformidade social, para entender a exploração do capitalismo digital sobre alguns mecanismos de produção de identidade que reforçam a formação do pensamento histórico nas redes. Então, essa seria, então, uma das preocupações centrais, né, que orienta essa minha comunicação e, consequentemente, também a minha pesquisa que está em desenvolvimento. Bom, alguns conceitos fundamentais para a gente compreender esse debate é o próprio conceito de cultura digital. E a minha perspectiva é compreender a cultura digital a partir de um diálogo com Gilles Deleuze, né, e também, né, com a tradição que dialoga com Gilles Deleuze, e no caso eu coloco aqui o conceito de psicopolítica digital, que é do Byung-Chul Han, mas a reflexão central parte, né, do conceito de modulação do Gilles Deleuze, porque dentro dessa perspectiva proposta pelo Deleuze, você pode compreender aquilo que ele chamou de sociedade de controle, ou numa definição mais recente apresentada pela Shoshana Zuboff, né, de capitalismo de vigilância, é possível você entender como a modulação funciona. E na modulação, o que está em jogo não é apenas o controle e a manipulação do pensamento, mas é a construção e o direcionamento do pensamento a partir de técnicas que vão capturar a percepção da realidade para moldar e antecipar determinadas perspectivas de futuro que são previstas a partir de uma série de técnicas que são colocadas em curso através da lógica da perfilação de dados produzido pela Big Data e possibilita você comunicar de forma cada vez mais eficiente, produzindo uma adesão, vendendo aos indivíduos exatamente aquele tipo de pensamento ou de preocupação ou de medo ou de interesse que eles acham que tem, mas que na verdade foi produzido a partir de uma lógica comercial. Outro conceito importante é o próprio conceito de história pública digital. É um campo amplo, um campo novo, que está em construção aqui no Brasil e no mundo. É um campo eminentemente interdisciplinar, no qual vários pesquisadores do campo das ciências humanas vêm produzindo e fazendo avançar esse campo aqui no Brasil e em outros lugares. Então, é entender a história pública como um campo interdisciplinar e, a partir desse lugar, tentar produzir uma reflexão que venha a contribuir para a compreensão da importância da cultura digital para a qualificação ou um superávit do aprendizado histórico. Outro conceito importante é o próprio conceito de ensino de história. Então, se estamos falando de cultura digital e ensino de história, como que esses dois conceitos se conectam? A minha preocupação não é necessariamente nova. Na verdade, o que eu estou tentando fazer é pensar as relações entre o aprendizado histórico na atual conjuntura da cultura digital através de um conceito que já foi produzido pelo Krauss Bergman e pelo Jörg Riesling, que é o conceito de sociogênese da consciência histórica. Então, o que está em jogo é tentar compreender como que os processos complexos de formação da consciência histórica na cultura digital se dão. E, por meio desse esforço de compreensão, tentar estabelecer estratégias de intervenção que qualifiquem o processo de ensino-aprendizagem em história. Outro conceito importante é o conceito de retórica do ódio e dissonância cognitiva, que eu chamo, no texto inicial, de categorias úteis, de análise histórica, me apropriando, de uma definição clássica. Por quê? Porque esses dois conceitos, o conceito de retórica do ódio e de dissonância cognitiva, um produzido aqui por um historiador brasileiro, que é o João César de Castro Rocha, no diálogo com o conceito de dissonância cognitiva, que é um conceito da psicologia social, que existe desde os anos 50, eu entendo que o João César de Castro Rocha propôs para a análise do bolsonarismo conseguiu perceber como que a dissonância cognitiva ela vem sendo operada através das comunicações de massa produzidas nos meios digitais. Então, eu apresento essas duas categorias como duas alternativas conceituais para a gente entender esse universo da cultura digital e como ele impacta a produção do pensamento histórico numa perspectiva geral. Quais seriam os desafios e perspectivas que a gente deveria enfrentar para compreender esse debate? Bom, de forma sintética, eu entendo que na cultura digital, o passado e as informações sobre ele são tratados como todo e como qualquer produto. E ele está ali nas plataformas digitais
para ser vendido. E nessa equação, coisas que são fundamentais para o pensamento histórico acadêmico, como a ideia de verdade, veracidade, densidade, materialidade, comprovação, autoria e autoridade, não são elementos considerados como relevantes, como válidos, pois dentro do ambiente das plataformas digitais e a sua lógica de comunicação, o que importa é a adesão, é o like, é o compartilhamento, é compartilhar a atenção dos indivíduos que estão fazendo uso desses meios. Então, essa nova linguagem comunicacional, ela se alimenta de sentimentos reprimidos e primitivos, raiva, medo, ódio, paixão, inveja, desejos de uma forma geral, sensibilidade de uma forma geral, que podem ser ativados socialmente e mobilizados para fins políticos por meio de um discurso centrado em notícias falsas, em teorias da conspiração e, às vezes, no escárnio, na ironia, porque poucas coisas, né, como afirma o Giuliano da Empoli, são tão devastadoras para um discurso de autoridades do que aquele impertinente que o transformam em um objeto de ridículo, né? Então, o escárnio da autoridade, o abuso da crítica ao politicamente correto, são linguagens que manipulam e que fazem com que alguns sentimentos como raiva, medo, ódio, paixão e inveja sejam mobilizados para direcionar determinadas reflexões, determinadas ideias que formam o pensamento histórico das novas gerações. Então, compreender como isso se dá é um desafio inquestionável para os professores de história. Bom, como eu só tenho 15 minutos para expor aqui a minha argumentação, eu tenho que apresentar algumas considerações finais que apresentam os resultados iniciais dessa pesquisa, né? Então, em termos de consideração final, né, eu gostaria de, por duas razões, finalizar essa minha comunicação reverberando os argumentos do Sam Winneburg de que o futuro do ensino escolar da história ele repousa em nossa capacidade de educar para o desenvolvimento de competências e habilidades que permitam aos estudantes de história estabelecer a distinção entre informação confiável e engano deliberado no meio digital. Então, o futuro da disciplina passa por essa nossa capacidade. E o primeiro desafio, né, seria compreender as especificidades da formação da consciência histórica na cultura digital, caracterizando as relações complexas entre modulação social e apropriação prática de representações sobre o passado, que são balizadoras das identidades e que produzem os discursos que estão presentes nas novas mídias digitais. Então, essa seria a primeira grande questão. Compreender a especificidade da formação da cultura histórica na era digital, né? E o segundo, né, seria reafirmar os princípios metodológicos e teóricos que fundamentam o pensamento histórico como objeto principal do ensino escolar da história. Esses dois movimentos, eles já estão em cursos na historiografia profissional de uma forma geral. O próprio Sam Winneburg defende esses dois argumentos como tese central, né, do seu livro, de alguns dos seus livros, né? Esses movimentos, então, eles não são necessariamente novos. Novos eles não são inéditos. Ou seja, essas preocupações eles já estão em desenvolvimento em vários lugares do Brasil e em vários lugares do mundo, né? O que é importante, então, colocar é que, embora isso não seja necessariamente uma novidade, esses dois movimentos, então, eles exigem a aproximação no campo da nossa prática profissional, assim como também nas disputas políticas por esses movimentos de comunicação nas redes e a sua perspectiva formadora e educacional, para entender que essa linguagem ela produz efetivamente uma modificação do status cognitivo do saber histórico e das formas de representação e de acesso e compreensão do passado. Então, isso faz com que, para o historiador hoje, para você fazer com que a compreensão do passado, numa perspectiva histórica, esteja a serviço de uma compreensão mais aprofundada da vida humana, é necessário você entender como que ele é produzido, veiculado e como ele é consumido no espaço da cultura digital. E isso necessariamente
nos levará a uma compreensão mais efetiva do universo cultural das novas gerações e por que elas são tão impactadas pelas linguagens produzidas nas plataformas digitais. O desafio é amplo, a minha pesquisa é inicial, o meu interesse nesse momento é mapear e eu espero que dos próximos 2, 3, 4 anos eu seja capaz de apresentar uma comunicação mais sólida. No mais é isso, muito obrigado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.